Dia. Hoje nós vamos conversar com os queridos amigos da internet sobre um tema que também é um tema polêmico e espinhoso ao mesmo tempo, como tudo que se refere a dinheiro. Eu queria falar um pouquinho com os irmãos, com os amigos da internet, sobre a questão dos dízimos. Se os dízimos estão ou não estão valendo, ou se os dízimos estão ou não estão em vigor hoje, no período neotestamentário, no período do Novo Testamento. Mas antes de dar a resposta, eu queria fazer uma leitura rápida com os queridos amigos sobre os dízimos no Antigo e no Novo Testamento. Os dízimos aparecem muito dos primórdios do Antigo Testamento. Nós vamos ver ofertas entregues ali pelos irmãos Caim e Abel. Nós vamos ver cerca de 400 anos antes de Moisés a entrega de dízimos por Abraão a Melquisedeque no episódio da batalha que resgata o seu sobrinho Ló. Nós vamos verificar também Jacó, num meio um pouco torto, mas não nos cabe aqui julgar, entregando dízimo ou prometendo dízimo a Deus também. Isso nos demonstra que o dízimo nasce não especificamente de Moisés, quando Moisés edita o arcabouço de suas leis mosaicas. Muitos defendem que o dízimo deixa de existir porque as leis de Moisés deixaram de existir. E que dízimo é uma coisa especificamente do judaísmo. Isso não é verdade. O dízimo nasce bem antes do judaísmo. O que Moisés faz é sistematizar a devolução do dízimo, ou a entrega do dízimo. Ele sistematiza de forma a organizar aquela nação que está sendo fundada ali. Mas, de fato, os dízimos foram criados bem antes de Moisés. E assim permaneceram sistematizados pela lei mosaica, após Moisés, até o findar dos dias do Antigo Testamento, registrados lá no último livro, no livro do profeta Malaquias, onde também há algumas recomendações bastante duras, bastante severas com relação ao dízimo e que são muito utilizadas aí para justificar a cobrança ou a devolução do dízimo pelas igrejas atuais. Então esse é um breve relato do dízimo lá no Antigo Testamento. Deus nunca instituiu o dízimo, mesmo no Antigo Testamento, buscando algo que ele não precisa. Deus não precisa de ouro, Deus não precisa de carneiro, Deus não precisa de bode, Deus não precisa de trigo, de cereais, de nenhuma daquelas coisas que as leis mosaicas definiam como arcabouço de dízimo. Mas há uma relação, a medicina tradicional não consegue comprovar, mas certamente há uma veia ligando, uma veia invisível, creio eu, brincando um pouco aqui, ligando o coração e o bolso. São duas áreas muito sensíveis da natureza humana. Eu até costumo dizer que o último a se converter é o bolso, porque, de fato, nós só colocamos o dinheiro, só investimos naquilo que nós acreditamos, não é? Você não vai procurar um banco que você tem notícias que ele está com dificuldades financeiras para investir o seu dinheiro, para abrir sua caderneta de poupança. Você vai procurar instituições sólidas para fazer o investimento que você deseja. A mesma coisa, a mesma relação se estabelece com o dízimo. Só dá o dízimo, só dá a oferta quem acredita que é um bom negócio investir no reino dos céus. Portanto, isso sempre foi assim e por isso é que Deus instituiu o dízimo para que as pessoas pudessem, de alguma forma, se desvincular do dinheiro, que é a raiz de todos os males, como a própria palavra
diz. Mas, sem querer aprofundar, vamos pular para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós não temos nenhuma recomendação especificamente sobre o pagamento de dízimos ou a devolução de dízimos e de ofertas. Isso não é tratado no Novo Testamento. Mas é preciso que a gente entenda que o Novo Testamento não trata efetivamente de todos os assuntos. Aliás, o Novo Testamento trata de poucos assuntos. O Novo Testamento, basicamente, ele trata do ministério do Senhor Jesus nos 4 evangelhos iniciais. Nas cartas, no livro de Atos, ele trata da fundação da Igreja do Cristo, da organização da Igreja inicial da Igreja de Cristo, e nas cartas ele vai tratar dos problemas relatados pelas igrejas, né? Então você tem, por exemplo, a questão de línguas, especificamente lá na Igreja de Corinto, e não vai ter em outra carta, porque era um problema específico daquela igreja. Então você não tem no conjunto das cartas a abordagem de todos esses assuntos, e por isso você não tem ali o registro de dízimo, embora muitas vezes esse assunto de recursos, de financiamento da obra de Deus, de financiamento dos projetos missionários ali por aqueles homens, seja tratada. Foram tratadas por Pedro, foram tratadas por Paulo, algumas vezes ali, por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele pleiteia o financiamento para levar o evangelho do Senhor Jesus até a Espanha. Então você observa a presença da transação de recursos, e há de concordar que esses recursos vinham da comunidade cristã. Então esse é um atestado de que existia a presença do recolhimento de ofertas e dízimos, e nós temos passagens no Novo Testamento que demonstram isso. O tempo é curto para a gente citar cada uma dessas passagens, mas é notório que existiam as tratativas, existem as tratativas registradas no Novo Testamento sobre esse assunto. O assunto dízimo nos dias de hoje é um assunto difícil de ser tratado. Por que ele é um assunto difícil de ser tratado? Porque o mundo está cheio de lobos e roubadores, e por isso muitas pessoas têm se desmotivado a devolver o dízimo. Mas eu queria alertar que a igreja sempre teve ladrões e roubadores, e basta fazer uma visita ao Antigo Testamento que nós vamos verificar isso. O livro de Malaquias é um testemunho absolutamente claro. Deus diz textualmente que está sendo roubado por aqueles daquele tempo. E diz mais, naquele livro, Deus, de forma muito enérgica, muito forte, diz que a vontade dele é julgar estrume de animais sobre aqueles homens, ou seja, jogar cocô sobre aqueles homens, não é? Então, a presença de ladrões utilizando a igreja do Senhor Jesus sempre foi uma verdade, sempre foi uma coisa absolutamente factível. De forma que isso não deve servir para nos desmotivar de contribuir de forma permanente, proporcional e sistêmica para a expansão do Evangelho de Deus. Eu digo que o dízimo é um instrumento pedagógico contra a cobiça. A cobiça é a raiz de todos os males. A cobiça é o pecado dos pecados. A cobiça nasceu lá ao lado do trono de Deus, quando um anjo caiu por cobiçar o trono do Deus do universo. A cobiça se reproduz ali no evento do Éden, quando aquele casal transgride a orientação de Deus por cobiçar algo que não lhes era permitido. Portanto, o dízimo é um exercício contra a cobiça, uma vez que você tira algo de você e outorga a alguém,
de forma que você não vai mais usufruir daquele tesouro, usufruir daquele patrimônio. Eu queria terminar esse vídeo dizendo aos queridos internautas aqui que estão assistindo que o diabo é um ser estéril. O diabo não cria nada. O diabo só se apropria do que Deus criou e desvirtua, dá mau gosto ao que Deus criou. Assim ele faz com o sexo, que é uma bênção de Deus, mas fora dos parâmetros estabelecidos por Deus, pode ser a ruína de muitos. Assim ele faz com a bebida. O vinho no Antigo Testamento sempre esteve ligado ao prazer. O diabo vem e cria o alcoolismo, a bebedeira. O diabo sempre se apropria daquilo que Deus cria e dá um rumo diferente, o seu rumo, a sua imagem, a sua posição vil. Assim ele fez com o dízimo, e por isso proliferam-se os roubadores e os desvirtuadores desse recurso que deveria estar sendo destinado à assistência social e à pregação do Evangelho de Deus. E, claro, à manutenção daqueles que vivem especificamente para pregar esse Evangelho, como o próprio Senhor Jesus atesta no Novo Testamento. Infelizmente, esses roubadores têm feito com que os corações tenham se endurecido, e isso tem comprometido o avanço do Evangelho, uma vez que as instituições, enquanto igreja, necessitam desses recursos para avançar com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. O dízimo sempre foi e sempre será uma relação sua com Deus, pessoal, intransferível. É uma relação de natureza individual e assim ele deve permanecer. É uma relação de natureza voluntária e assim ele deve permanecer. Mas o dízimo está sim válido para a nova aliança, para o período neotestamentário. E nós temos evidências absolutamente claras. Eu citei algumas aqui, o tempo não permite que possamos citar todas, mas quem tiver alguma dúvida, quem quiser algum esclarecimento, pode procurar no inbox ou pode deixar a sua mensagem em aberto, que nós teremos um imenso prazer em esclarecer. No demais, que o Senhor Jesus possa abençoar ricamente a sua terça-feira, permitindo que você tenha um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia onde a graça possa abundar de forma definitiva na sua vida. Esse é o meu desejo para você nessa noite, nessa manhã, desculpe, que Deus possa lhe abençoar ricamente. Essa é a nossa vontade.